Olá a todos, eu quero agradecer o convite, né, da Marta, de toda a organização do simpósio, e é uma honra apresentar aqui o projeto Parque Capibaribe, a reinvenção do Recife Cidade e Parque, no segundo simpósio brasileiro sobre cidade, paisagem e a natureza. Eu gostaria de compartilhar a tela e aí a gente vai falando um pouco, né, desse projeto inovador, né? Aqui vamos falar hoje sobre o Parque Capibaribe, a reinvenção do Recife Cidade e Parque, não é? E que foi um projeto de uma participação de uma grande equipe, não é, de pesquisadores diversas, profissionais, diversas áreas, campos profissionais, e foi uma parceria, né, com a Prefeitura da cidade do Recife e a Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou explicar mais ao longo da apresentação. É só mostrando aqui que o Recife, né, é uma planície fluvio-marinha, né, que tem os arrecifes que define esse porto natural, daí o nome Recife, né, vem desses arrecifes, e ele é como um anfiteatro, né, cercado por essas colinas sedimentares. Então, essa área da planície, temos 3 rios, né, uma grande área estuarina, temos o rio Capibaribe, o rio Bibiribe e o rio Tigipió, fazendo essa grande área, né, estuarina, e que deu origem, né, no início da colonização portuguesa aos engenhos, à exploração dos engenhos da cana-de-açúcar nessa área, que era propícia à cana-de-açúcar, né? Em 1630 tivemos a invasão holandesa, né, que foi a tomada de Pernambuco pelo governo Maurício Nassau, entre 1637 e 1644, que ele ficou. E aqui a gente vê a colônia de Olinda, né, Recife, a vila de Recife ainda com porto, e toda essa área da planície a ser desenvolvida. Então, a gente vê aqui o polo dos arrecifes, né? B, foi feita a Nova Mauricéia, que foi a cidade projetada por Maurício Nassau, e C, a cidade de Olinda, né, em 1537. O Recife começou em 1533 também, e vai ser a primeira capital do Brasil a completar 500 anos, né, em 2037. E aqui a gente tem o projeto, né, da Nova Mauricéia, que foi assim, o primeiro plano urbanístico, né, das Américas, no sentido de ser um plano urbanístico envolvendo a natureza, né, de projetar com a natureza, os condicionantes numa área de baixio, uma área úmida, não é, cheia de mangues, etc. E os holandeses que dominavam essa área, né, essas águas, né, a água na Holanda, 70% embaixo do nível do mar, como eles dominavam essa técnica hídrica, eles fizeram a cidade de Nova Mauricéia nesse trecho, né, da cidade, com canais, né, e também teve o Palácio Maurício Nassau, que foi feito, aqui era o istmo que ia para Olinda, ligava a cidade, e também foi o primeiro jardim, né, renascentista, um jardim também produtivo, que eram os coqueiros transplantados na época, e o Palácio Maurício Nassau, o Palácio de Friburgo. Ao longo do tempo, né, o rio era sempre o eixo estruturador do Recife, né, então, quando a cidade leva para o rio até o século XIX, né, então, isso aqui foi sendo desenvolvimento ao longo do tempo, a cana-de-açúcar, os engenhos foram dando lugar perto da cidade, aos loteamentos, as casas vinham para a beira do rio, então você vê que o rio tinha todo o transporte, né, tanto transportava carga como pessoas no rio, como também usava para o banho, né, na cidade, que a gente tem um lote vago, não uma ponte nesse caso, e no século, né, XX, né, a gente vê como o Recife hoje cresceu, o rio continua, né, na cidade, ele continua um eixo, né, mas perdeu muito a força que tinha a partir de você começar a dar as costas para o rio, né, não ter esse uso como tinha antes. Mas a gente vê aqui a riqueza de paisagens, de implantações no Recife, né, tem aqui a parte da verticalização do Recife, a parte dos morros, né, ao longo da parte que faz
o anfiteatro natural, o açude de Apipucos, né, e tem diversas áreas no Recife, né? Então, nessa parte do Rio, o Recife da costa para o Rio, a gente vê os prédios, né, dando a costa para o Rio Capibaribe, as palafitas entrando, né, com essa necessidade de problema social de usar a margem do rio, os canais sendo ocupados, né, por construções, por vias, etc. E o urbanismo rodoviário dos anos 70 e 80 resultou no planejamento de 2 vias expressas Beira-Rio, né, e foi parcialmente executada. Mas esse mudou com o projeto Parque Capibaribe, então, que seria uma grande, essa via, né, ao longo do rio, né, foi totalmente rechaçada, né, pela população, pelo prédio do parque. Hoje isso tudo vai virar Parque Beira-Rio, e é o que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Esse trabalho começou em 2011, né, foi todo um movimento, né, que teve aqui uma parceria com os holandeses da Arcan Architecture Center Amsterdã, em 2011, o Recife Exchange de Amsterdã, XA, que foi uma parceria com o Departamento de Arquitetura, né, da Universidade Federal de Pernambuco e a Arcan, né? Então, foi um trabalho feito com os alunos, workshop nesse grande Pantanal do Recife, envolvendo 5 parques, e teve, em 2011, uma exposição com esse trabalho dos estudantes do terceiro ano de arquitetura, em Amsterdã, não é? Foi esse trabalho de renovação, requalificação urbana. E em 2012, tivemos um workshop em Recife, onde os holandeses vieram para Recife, não é? E teve um trabalho do estudo envolvendo o UFPE, Arcan, CAL, Fundage, FAM e a BPE, e surgiu desse workshop essa ideia do Recife como árvore d'água, né, a partir dos 3 rios, dos seus estuários, da sua bacia hidrográfica e no estuário, né? Então a gente vê essa questão da árvore d'água, e o Recife 500 anos, que era a meta do Recife se tornar uma cidade-parque quando chegasse a 500 anos, né? Então, tivemos os projetos estruturadores, né, e o Parque Capibaribe foi um desses projetos, né, que foi tudo isso, teve uma pressão da universidade nos prefeitos, com o prefeito de 2012, Geraldo Júlio, convidou, então, teve esse convênio da universidade com a prefeitura, que durou 7 anos, né, e foi feito aqui esse prédio, né, que funcionava na época o ICIT, que era o grupo de pesquisa que desenvolveu o projeto Parque Capibaribe, pela Universidade Federal de Pernambuco, tendo como coordenadores, né, o Cício Monteiro, Luiz Vieira e Roberto Montezuma, e o Banco Safra, né, emprestou esse prédio para desenvolver o projeto no centro do Recife, no centro histórico do Recife, também aberto aqui ao público, fizemos esse parque elétrico, mas era aberto, sempre teve um diálogo com a população, né, tentando integrar a população, a sociedade civil organizada e o poder público, né? E esse é um projeto que não viria de top-down, mas de bottom-up, então tentando envolver todos esses agentes. Então, foi um processo analítico, estudo de pesquisas, análise, diagnóstico, 12 grupos de pesquisa de diversas instituições, 54 pesquisadores de pesquisas empíricas, chegou a um número de mais de 200 pessoas envolvidas nesse trabalho, né? Foi feito o trabalho de análise sintática, né, análise morfológica da estrutura urbana, transformabilidade, a valorização dos imóveis junto de um parque, né, mobilidade urbana, diversas pesquisas, estou mostrando alguns exemplos aqui, análise de vulnerabilidade social, né, então sempre vendo isso, essa relação do rio. Vitalidade urbana, não tinha a vitalidade urbana no Recife, né, mapeamento dos usos, comércio e serviços geradores de movimento, o resgate da diversidade, né, biótica, então a gente vê que o rio ainda tem essa riqueza, né, em várias partes do rio, que você tem diversos animais, entre lontras, jacarés, capivara, que inclusive dá o nome ao parque, ao rio Capibaribe. Foi feita toda a pesquisa da biota do rio, a fauna, ao longo todo do rio Capibaribe, né, a gente vê aqui a lontra, por exemplo, né, que ainda está presente no rio, é um rio que tem vida, né, a vegetação também, todo o estudo da vegetação ao longo do rio Capibaribe, vendo também a grande incidência de vegetação exótica, invasora no rio, né, então como trabalhar isso aí, feita a legislação do Parque Capibaribe também em elaboração, preocupado com a unidade de conservação da paisagem, né, ao longo do rio, e processo de convergência, né, que é essa metodologia de ter sempre diálogos, articulações, negociações, experimentações, né, então a emergência de processos e soluções inovadoras compartilhadas, então tendo oficinas, debates, encontros, praias,
participação popular, consulta pública. Nós tivemos workshops internacionais que liderazam sustentava o Oxford Brookes University, da Inglaterra, workshops de temas naturais, de estruturação global, ao longo do Rio Capibaribe, com a Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, workshop mobiliário urbano com diversos arquitetos que vieram da França e Suíça, trabalhando nesse workshop também de São Paulo, workshop mobiliário urbano, a gente trabalhando com pescadores para fazer, saber fazer a renda do mobiliário. Temos também o Thierry Jacquet, de soluções de jardins filtrantes, pesquisando o que poderia ser usado nos canais de afluentes do Rio Capibaribe. O workshop mobiliário do Parque Capibaribe, parceria com a FabLab, com uso de impressão 3D, e diversas provocações urbanas, com diversas palestras que foram feitas, também usando o espaço na frente da sede para fazer lançamento de livros, músicas, debates, então sempre procurando sempre criar essa imagem do Rio Capibaribe. Tinha inclusive uma equipe somente para a comunicação do parque na mídia eletrônica, na mídia também nos jornais, televisão, etc., e outra equipe para fazer ativação com a população. E isso gerou, por exemplo, barqueatas do Capibaribe, que a população aqui de um bairro vinha passear pelo parque, usando os barqueiros, exposições, por exemplo, no shopping center, o pessoal apresentando o Parque Capibaribe para a população, que é um biólogo do parque, o Léo, o Werther, também um arquiteto urbanista. Então, tinha essa preocupação de criar esse imaginário na população. Então, a base conceitual era PDI mais A, que era urbanismo emergente, soluções simples, negociação de propostas, inovação urbanística, prototipagem, metabolismo, pesquisa e desenvolvimento mais inovação. Talvez o primeiro projeto de pesquisa e desenvolvimento feito na área de urbanismo e paisagem no Brasil. E acrescentamos o A, que era mais ativação, Então, aqui a gente vê a paisagem no Porto do Recife, que é a origem de tudo no Recife. Lá no final a gente vê Olinda. Então, a gente tem essa paisagem riquíssima no Recife, essa água presente, que é um patrimônio nosso aqui do Recife. E aí a gente vai adentrando o Rio com outras paisagens incríveis, que a gente tem momentos do tempo presente, tem aqui o século XIX, o Palácio do Governo, a escola, o ginásio pernambucano, aqui o Palácio do Governo, aqui onde tinha, no século XVII, o Jardim do Maurício Nassau, também as pontes fazem parte da paisagem urbana do Recife. Então, o Rio Capibaribe tem um longo trecho dentro da cidade, que é estuarino, acompanha a variação da maré, renovando a água salobra e amenizando a poluição, que ele entra quase 20 quilômetros dentro do rio, essa maré que vai e vem. Então, o rio a gente tem uma variação de maré diária, ela segue o oceano, e diversas unidades de paisagem, a área mais verticalizada em alguns bairros, os bairros ainda que tem mais área verde, e aqui uma área de casas aqui, ainda que foram feitas na beira do rio, com coradouros e piers, para a atracação dos barcos, foram preservadas e que fazem parte também são preservadas historicamente, pelo IFAM, e faz parte dessa cultura da água do Recife, que é um barqueiro, seu Mita, que faz a travessia do barco diária. Então, nós temos as diretrizes, planos e projetos, então vem a previsão, essências e estratégias. Como diretrizes foram pensadas as portas do Rio Capibaribe, as águas ao longo do Rio Capibaribe, o plano de urbanização e resgate ambiental, e esses projetos básicos, percorrer, chegar, atravessar, abraçar e ativar, que são esses 5 verbos. Então, o que faz do Recife uma cidade singular? O conjunto de suas 7 características essenciais, que é o DNA, uma cidade estuarina, é uma cidade tropical, é uma cidade patrimônio, tem diversos patrimônios históricos, uma cidade radial, pelo desenvolvimento dela, uma cidade desigual também, com diversos problemas sociais, uma cidade inventiva, com a população muito criativa, e uma cidade multicultural, com características por ser um polo cultural no Nordeste, um polo médico também, um polo de informática. Então, temos o Recife estuarino, como falamos, que ainda se pesca no centro do Recife. O estado do Recife, que une as bacias hidrográficas do Rio Capibaribe, Beberibe e TGPO, uma das mais fortes características da sua paisagem urbana. Então, veja aí
a pesca no centro da cidade. E a cidade como um sistema complexo dinâmico, né, composto por diferentes dimensões que interagem, potencializando tanto qualidades como problemas. De maneira didática, podemos descrever os sistemas que agregam lógicas específicas e que compõem o Recife como uma totalidade. As estruturas da terra, né, do azul, das águas, do verde, do cinza, né, incluindo a parte social, e do ar. Então, a partir desses estudos, né, foram feitos o trabalho do azul, que derivou a árvore d'água, né, que nós já falamos, que é justamente você ter os rios Capibaribe como os principais galhos, né, o rio Bibiribe, o rio Capibaribe, o rio Tijipió, as folhas e flores e frutas, né, como os córregos, né, que vão, e o tronco como um estuário, né, e a raiz como a praia e o oceano. Então, essa metáfora, né, tinha essa ideia de criar água sempre presente dentro da cidade, né, como trabalhar ela com o parque. E aí vemos outra imagem, né, dessa parte mais densa, verticalizada, né, que também tem uma coisa interessante, que é o mangue, né, que faz a borda do rio, que cria esse corredor ecológico, mais de vegetação ciliar, onde tem mais, né, mas é uma coisa muito rica aqui, que é esse mangue urbano, né, que vai ao longo do rio. E então se chegou à conclusão que não podia ser um parque linear no Rio Capibaribe, né, que ficaria sem sentido, sem envolver o entorno, né? Então daí surgiu a Zona Parque, que seria toda uma área mais ou menos de 500 metros a cada lado do rio, uma área que você pode ter uma distância a pé ou de bicicleta confortável, e daí surgiu essa integração, né, entre corredores ecológicos ao longo do rio, ligação com as matas existentes, ligação com os parques, né, interligando os parques, as estruturas verdes, os monumentos históricos, e aí surgiu essa zona parque, né, que foi 7.808 hectares de área de influência, 30 quilômetros de extensão de margem, né, 15 quilômetros de cada lado, 140 de ruas de infiltrações, né, transformando ruas de asfalto em ruas parques, 527.353 pessoas beneficiadas nessa área do rio, 230 quilômetros de rotas cicláveis, 44 bairros impactados e 12 pontos para pedestres e ciclistas serem colocadas para diminuir a separação, né, pelas águas, integrando as margens. Então, as portas do rio, você vê que tem áreas, né, quando o rio chega, entra no Recife, na cidade, ela tem essas matas, né, atlânticas, que estão, né, fazendo essa imagem bem natural da chegada. Depois tem outra parte de mata também, na parte mais ao oeste, ao norte, na articulação do rio do Capibaribe com a Mata Atlântica. Tem a Porta do Mangue, né, que seria o manguezal, o grande manguezal também urbano da cidade, né, que tem nessa área aqui. E a Porta do Mar, que é a origem de tudo, né, que está o centro do Recife, os arrecifes, Olinda, né, e veja então o rio Capibaribe chegando aqui, que vem junto com o Bibiribe, encontra o rio Tijipió para formar o Oceano Atlântico, né? Esse é um das dizeres aqui de Pernambuco. Então, aqui é um dos parques existentes, né, que já existia antes do Parque Maxiano, Campos em Recife, que também foi integrado ao Parque Capibaribe, né, uma área que você vê aqui, o rio Capibaribe, um açude, talvez essa relação, né, da água, né, e numa área histórica, né, que tem uma igrejinha do século XVIII e casas, então toda essa costura, né, dos espaços verdes. Então, a Zona Parque, né, que foi característica pelas portas, né, pelas águas, então teve as águas de cada área denominando como água de Sobê, água onde tem a universidade, escola técnica, Instituto Brenão, museus, etc., água da natureza, a parte mais com matas, etc. Água do futuro, uma área mais carente, precisa de futuro, trabalhar do futuro, água no meio do mundo, no meio do rio, não é, que é uma área consolidada, de pessoas do parque, a água da cultura, que tem muitos museus, equipamentos, universidades, também a água do mangue, o grande manguezal, juntando aqui com o manguezal do sul, a água das origens da parte histórica da cidade, que está aqui dentro da Porta Leste, a Porta do Mar. Né? Então, foi feito o plano de urbanística e recuperação ambiental do Parque Capibaribe, né, que é justamente essa área, que a gente vê a área do Recife como um todo, aqui é o Pura, Parque Capibaribe, aqui a gente tem o rio Bibiribe e o rio Tijipió, né?
Então, foi feito esse plano urbanístico, né? Então, foi feito todas as ruas de infiltrações, definiu as áreas de estar, de percorrer e chegar à infraestrutura verde, né? Os corredores ecológicos, refúgio de fauna, sistema de parques, simbiose do Parque Capibaribe, as vitalidades urbanas, né? As ruas de vitalidades, área de teleféricos para o morro, as portas da matas, como a Porta do Mar também do Parque Marítimo, né? A parte aqui de origem. Então, tudo isso, né, cria esse grande conceito inovador que foi a Zona Parque, né, do Recife, que aqui a gente já falou antes dessa parte, e os verbos, né, que faz a parte do parque, do projeto básico, que seria chegar no Rio, como chegar no Rio, então transformar as ruas de asfalto em ruas parques, né, ora pedestres e bicicletas, ora compartilhando bicicleta com carros, né, mas sempre tendo arborização, corredores ecológicos, o rio está aqui na frente, então diversos tipos de ruas, o atravessar, né, as pontes de pedestres, e também o atravessar dos barqueiros, que tem ainda em alguns trechos, mas a ideia também que essas pontes sejam motivos de concursos públicos, né, nacionais e internacionais, para criar uns ícones escultóricos no Rio, né? Exemplo das pontes de pedestre na Inglaterra e em Buenos Aires, né, no Porto. E o abraçar o Rio, que seria as áreas de concentração das praças, né? Também decks, arquibancadas, que foi um projeto executado do Parque Bobá. Percorrer o Rio, você percorrer todo o Rio, né, na mobilidade não motorizada, né, a pé ou de bicicleta ou de patins, né, de patinete, de skate. Então, você tem os 15 km de cada margem do rio e interligar todo o rio. E ativar, né? Ativação, que é essa equipe que você consegue envolver a sociedade, as pessoas, os moradores do entorno, né? E se não tiver essa ativação, se a população não se apropriar dos espaços públicos, né, eles não viram sucesso, os espaços públicos morrem, né, se acabam, se não envolver a população. Foi feito também o Urban City Campus, né? Foi também organizado pela Universidade Federal de Pernambuco, o Young Habitat em Recife 2015, com 350 representantes de movimentos, ONGs, organizações públicas e privadas, universidades, 1.500 participantes, né? Foi trabalhado com o Parque Capibaribe e a equipe de pesquisadores do INCITE, para desenvolver esse conceito, né, o que a cidade precisa, né, o que nós precisamos para a cidade, que gerou o conceito de Recife Cidade Parque, né, esse trabalho que devia ser uma cidade inclusiva, né, uma cidade inclusiva quando estimula o espírito comunitário, formado das identidades, das diferenças, uma cidade que ensina, escuta seus habitantes, incentiva o livre pensar, uma cidade justa, feliz, uma cidade saudável, uma cidade parque saudável, quando se reconecta com sua natureza e permite o acesso a potencialidades ambientais e condições de mobilidade ativa e de lazer, né? É uma cidade próspera, né? Uma cidade próspera, a parque é próspera e aberta, com a vitalidade reinventa-se através da cultura e da tecnologia, gerando oportunidades econômicas para moradores, turistas e novos negócios, né? E a cidade pacífica, quando oferece lugares públicos de encontros e oportunidades de sociabilidade, através da interação e ficção social, possibilita condições de criatividade e civilidade. Então, aí surgiu, a partir desse conceito da Recife Cidade Parque, parece que em 2037, quando vai completar 15 anos, então, primeiro a gente teria o Rio Capibaribe, com toda a zona parque do Capibaribe, né, sendo esse pura, nesse plano urbanístico de reparação ambiental, e daí a ideia é que isso replicasse no Rio Bibiribe, Rio Tajipió, então trabalhando também a zona, né, parque do Rio Bibiribe, do Rio Tajipió, que é o estuário, né, dos rios, e a partir daí você ter a cidade parque, né, através dos três projetos, dos três parques, o Parque Capibaribe, Parque Bibiribe, Parque Tajipió, e ter então como resultado o Recife Cidade Parque, né? E daí também ser uma rede de cidades-parques ao longo da bacia, né, do Rio Capibaribe, que tem 200 quilômetros, e usa diversas cidades, né, adentrando o território. Então, esse conceito é um conceito que a ideia é que ele vá crescendo, né, vá sendo divulgado, né? Então, além do tratamento da bacia da Foz, é possível tratar a bacia do Capibaribe e a Mutante como uma rede de cidades-parques.
Então, um dos grandes desafios de um projeto de longo prazo é que a população se aproprie e demande a sua gradativa implantação. Em diferentes gestões do governo, isso também foi uma das razões que a universidade, né, foi escolhida para desenvolver esse trabalho, porque ela é neutra e vai trabalhando ao longo de diversas gestões, né? Então, foi feito, né, a planta geral do encantamento, então, dentro das 30 quilômetros de margem, o projeto Parque Capibaribe, né, da Universidade Federal, trabalhou 4 quilômetros, né, com projetos executivos, e esse trabalho, né, ao longo do Rio tinha a ideia, né, de ser uma experiência, um laboratório, né, para que seja feito ao longo do tempo outros projetos, concursos públicos, etc., seguindo as diretrizes do PURA, né, do Plano Urbanístico de Recuperação Ambiental. Então, esses trabalhos foram executados, né, foram feitos para executivos desse parque, né, então a gente vê aqui as imagens do percorrer o Capibaribe, né, as praças existentes integrando com o rio, tirando ruas, beira-rios e transformando em parques, onde possível, né, e veja as ruas de infiltrações, a parte da mata ciliar de preservação ambiental. A praça aqui, por exemplo, aqui era a rua, né, virou parque, a gente integrou a praça com o rio, com fontes secas, aqui é uma área, um canal, um afluente de um canal para ter uma parte de um jardim filtrantes, né, trabalhando também com playgrounds, né, tentando colocar mobiliário diferenciados, né, para usar a imaginação da criança. Outro texto aqui numa praça existente foi totalmente reformada, integrada com o rio, então a rua que passava ela foi desviada, né, para criar esse espaço, aqui é uma área de refúgio animal, né, então a gente vê aqui o que era rua, né, virou parque, tá vendo? Então a gente tem aqui o percorrer, aqui tem uma fonte, né, seca, até com um desenho que lembra Generalife em Alhambra, né, aquele túnel de águas, a parte de gramado, né, um pequeno anfiteatro para eventos mobiliários urbanos. Então, assim, nessa visão de resgatar, né, sempre o Rio com esse espaço, né, da área, outro trecho do Rio também de projeto de um parque existente, como integrar o parque com o Rio e trabalhar toda a borda, né, que era o desafio, onde não tem espaço na borda, não tinha rua, que era impossível tirar a rua por causa de problemas de trânsito. Então, a gente criava essas passarelas dentro do rio, de pedestres e ciclistas, né, no passarelas, preservando a mata ciliar. Não é? E aqui, por exemplo, é nessa área, né, onde o rio tem uma curva aqui de quase 180 graus, tem um pôr do sol belíssimo, se criou esse anfiteatro, né, que é um parque existente, transformou essa rua numa rua parque. E aqui criou-se essa, né, diminuiu rua aqui, faixa de rua para aumentar, né, botar ciclovia, arborização, aqui uns passeios com bordas infinitas para o rio, um anfiteatro, né, aqui com área para show, eventos também, um lugar para ver o pôr do sol e apreciar a paisagem do rio Capibaribe, né, tudo com acessibilidade, né, toda essa área. Também trabalhos com tentando criar brinquedos diferenciados, né, através de troncos de madeira, eucalipto, etc., as fontes secas, né, a área natural integrando com os mangues, e aí vai com diversas opções, né, janelas de contemplação do rio, né, a outra área aqui do trecho, e você vem andando, tá vendo que era uma área que tem uma universidade privada, a Maurício Nassau, e foi feito um trabalho aqui envolvendo os alunos, inclusive um workshop, envolvendo os alunos, os vendedores ambulantes de rua, e chegou a criar o que aqui era estacionamento, virou um grande parque, né, junto do público, também com esse olhar com os alunos da universidade, né, que são praças com área de jardins drenantes, né, área que trabalhando no mercado informal ao longo dessa área junto à universidade, que já é uma área feita também, né, executada já do Parque Capibaribe, que ia ser um estacionamento aqui na estação do barco, né, de estação de transporte de barco marítimo, ia fazer um estacionamento do projeto Beira Rio, e então convencemos o pessoal a trazer o estacionamento para cá, um estacionamento rebaixado para não ter vista da rua do Rio, mas também é um lugar de múltiplo uso, né, para que o estacionamento fosse transformado à noite em área pública, na fim de semana, e hoje quase está sendo mais usado como parque do que estacionamento, né, praticamente não usado como estacionamento, com área aqui para brincadeiras, skate, etc., com mirante, aqui a área, o rio está aqui à esquerda, né, então essa área verde da cidade.
E aí tem também uma coisa muito importante, que é identificar potencialidades. Então, o parque também, como tem uma verba para desenvolver vários projetos, aí aproveitando aonde conseguia verbas para fazer trechos do parque, não é? Então, aqui era a Via Parque das Graças, né? Então, a gente via essas viabilidades potenciais ambientais, sociais, financeiras e legais, né? Então, foi feito esse parque de quase 1 quilômetro, um trecho do rio, que ia ser uma via, né? Ia ser uma via rodoviária, né? Quer dizer, naquele parque ainda do governo Dilma de mobilidade urbana. Então, ia ser feita essa via, que ele tinha uma verba de 55 milhões para fazer essa via. Essa via, boa parte era dentro do rio, em palafitas, né? Por isso que era tão cara, porque não tinha espaço no rio. E com o Parque Capibaribe, o protesto dos moradores do bairro, né? Então, foi muita discussão para não se fazer essa via, mas a prefeitura não queria perder a verba de 55 milhões. E aí teve um trabalho muito grande de fazer um projeto e convencer, não é, a Caixa Econômica Federal, que estava bancando esse projeto pelo Parque Mobilidade, que mobilidade não motorizada, né, de bicicleta e pedestre, também era mobilidade. E a partir daí conseguindo então fazer, né, essa mudança de paradigma, que foi o dinheiro, o valor do parque mobilidade de carro, né, passou a ser o parque, né, com mobilidade de ciclovia, não é, pedestre, alguns trechos com compartilhado com rua, carro e bicicleta, alguns trechos, mas não ao longo dele todo. Então isso foi uma coisa importantíssima, né? Então o que ia ser nessa via, né, que ia acabar com isso. Essa via, a ideia era ser todo ao longo, todo o Rio Capibaribe ter essa via parque, né, praticamente ia se transformar o Rio Capibaribe num rio Tietê, né, com aquelas faixas, né, laterais. E isso foi mudado, né, conseguindo mudar essa tendência para ser parque agora e ao longo de todo o rio, né. Então, esse projeto teve uma grande consulta popular, né, do que a população queria para a área, foi apresentado, foi discutido com a comunidade. Aqui está a secretária de Meio Ambiente, a Cida Pedrosa, a Cícia apresentando no Parque Montezuma, então estamos aí. Teve celebração, né, a bandeira do Parque Capibaribe ao longo do rio, com os moradores celebrando essa vitória, né, do parque. E a politização, né? Você veja que está o prefeito, né, Geraldo Júlio, vice-prefeito Luciano Siqueira, o Chico aqui representando a sociedade civil organizada, outro técnico aqui do Instituto Pelotas da Silveira, né, o secretário executivo, a secretária de Meio Ambiente, né, nós estamos aqui discutindo, né, o projeto do Parque Capibaribe, onde ia ser rua expressa vira parque, e depois de muita pressão, né, e finalmente bateu o martelo para ser o parque, e não havia, né? Então tem todo esse conceito, aqui está o Parque das Graças, não é? A chegada com passarelas por baixo da ponte, passarelas onde tem espaço dentro, aqui é uma área de refúgio da fauna, tá vendo? Então foi acrescentando essa parte aqui. Na área não tinha espaço, né, que era necessário passar o carro compartilhando com bicicleta, a passarela era feita, né, paralela ao rio, preservando a mata ciliar do rio. Isso também é um ícone, né, são estacas a cada 12 metros, só que essas estacas têm em torno de 20 metros de profundidade, né, com área de tufa, né, na beira do rio, área de lama. E também decks flutuantes, né, que é um dos ícones do projeto. Você sempre tem decks para incentivar o transporte fluvial, né, que inclusive deck com acessibilidade de 8%, né, para os cadeirantes idosos, passagem por baixo das pontes, né, e áreas sempre trabalhando, tirando o máximo possível, né, desses espaços, né, tão raros na beira do rio, e a passagem embaixo da ponte. E hoje a obra está sendo executada. Isso aqui é um estaqueamento provisório, né, para poder vir um guindaste, né, o bate-estaca maior, poder entrar aqui e saindo batendo as estacas a cada 12 metros para ter a passarela vindo ao longo do trecho, né. Então, um projeto que ia ser 55 milhões da área de... 55 milhões é valor de 2013, né? E que essa é a grande via expressa. Então esse parque está sendo feito por um valor de em torno de 40 milhões, né, a preço de hoje,
34 a 40 milhões para fazer o parque. O resto do valor também disponível vai ser usado em outros trechos do parque. Né? Aqui tem a obra sendo feita, né, com a rua compartilhada, né, preservando aqui a vegetação, né, as chegadas. Identificar potencialidades também, teve o Jardim do Baobá, né, temos essas possibilidades ambientais, sociais, financeiras e legais, então também, como a gente falou, você tinha o parque acontecendo onde você tinha verba, onde tinha oportunidade, né, a parte física, como esse laboratório. Então, aqui tem o Baobá, que vocês veem o rio aqui embaixo, aqui é a borda do rio com esse Baobá centenário, e tinha esse muro, né, que aqui é uma área ocupada por estacionamentos, uma pizzaria e um centro empresarial, e conseguiu, depois, a prefeitura conseguiu recuar, né, recuperar essa área, que era uma área de marinha, uma área pública, e foi recuado na área de 18 metros, e o espaço, né, surgiu com esse Baobá fantástico, a população descobriu esse espaço, e foram feitas algumas prototipagens nesse espaço, aqui é o muro do restaurante, né, então esse trecho que era no estacionamento virou esse espaço público, então depois, a partir desse uso da sociedade, foi feito o projeto, né, que são a rua de infiltração, né, mas sem saída, aqui é só circulação pedestre e ciclista, então aqui a área preservando toda a vegetação e um pier de atracação. Né? Então foi feito todo esse estudo com a população, ativação, né, para ver o que eles queriam, divulgação na internet, do parque, a implementação foi feita também com a verba de um projeto de mitigação do hospital português, né, hospital português, de R$1 milhão, foi feito o parque com essa verba, está disponível, e hoje, né, o parque, como está hoje, e o parque tem esses balanços, a parte de circulação, mobilidade não motorizada, né, terra batida, e área verde, né, área aqui da mata ciliar, né, da vegetação, e esse parque virou um grande sucesso na cidade, né, porque como era uma área isolada, mas a gente não entendia, tinha medo que não desse certo por ser tão isolado, mas foi um grande sucesso por causa da magia do rio, o pessoal vir para o local, está no rio, com pier de atracação, e também incentivou o comércio informal, né, dos barqueiros, né? Então, um barqueiro aqui, seu Davi já comprou um barco novo, eles começaram a fazer passeios de fim de semana, cobrando R$10, passear ali ao longo do rio, também incentivando uma espécie de transporte, como se fosse um barco Uber barco, que você poderia pegar um barco no lugar e no pia, ir para outro pia, no outro Parque das Graças, ir para o centro da cidade, e através de um aplicativo de celular, e você está andando com ele, né, por todos esses lugares. Né? Então, também teria o incentivo na própria gestão do parque, com o uso de food truck, né, de feirinhas, etc., tentando trabalhar essa área assim também. E, né, finalmente, aqui essa foto muito bacana, né, diz que isso muda o mundo, né? Então, vejam bem o que seria aqui uma via expressa, né, virou parque, né, preservando toda a mata ciliar, tendo um local especial para a população, um lugar fantástico, né, que é uma mesa comunitária. E esse, assim, é o grande, né, esse grande processo, né, que iniciou com o projeto Parque Capibaribe, a reinvenção do Recife como cidade-parque, que é um processo, né, que vai ao longo do tempo, a gente acha nesses 20, 30 anos, que a gente espera transformar o Recife numa cidade-parque, e a coisa ia acontecendo sempre com a discussão com a sociedade. Né? Então, não é um projeto que está pronto, não é um projeto aberto, é um projeto que vai acontecendo de acordo com as necessidades. E esse é que é o mais importante. Né? Então, aqui tem também um livro Parque Capibaribe, tem um PDF que vocês podem baixar aqui no site do parque. Toda a informação é aberta ao público, tem também o PURA, o Plano de Recuperação Ambiental do Parque Capibaribe, também está totalmente disponível ao público, né? São 5 volumes. E aqui está o meu contato, né? O e-mail para quem precisar, e eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigado.